Então, iniciando aqui os nossos estudos agora sobre sistema linfático, né? Vamos só comentar uma questão que eu não disse antes, né? Que seria o resumo do caminho do sangue pelo coração. Então, o sangue ele vai entrar nas artérias coronárias, passar pelo seio coronário, igual a gente viu, artérias coronárias, né? Seio coronário, átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula semilunar pulmonar, tronco pulmonar, artérias pulmonares. No pulmão ocorre a circulação pulmonar, volta pelas veias pulmonares, átrio direito, válvula bicúspide mitral, ventrículo esquerdo, válvulas semilunares aórticas, aorta, tecidos do corpo, né, circulação sistêmica, e volta pelas veias cava superior e inferior, caindo então no átrio direito. Então, importante só destacar que ela tem início nas artérias coronárias, seio coronário, aí adentro do átrio direito, ok? Então, agora sim, entrando efetivamente no sistema linfático. O sistema linfático ele está estreitamente relacionado ao sistema circulatório, conforme a gente havia dito antes, né? Tanto no desenvolvimento de seus vasos linfáticos, como na função imunológica. Dentre as funções do sistema linfático, nós podemos destacar três principais funções: a defesa, equilíbrio de fluidos e a absorção de lipídios. Por que a defesa? Porque ele faz a proteção do corpo contra infecções através da ativação de mecanismos de defesa, que compõem o nosso sistema imunológico. Além disso, o equilíbrio de fluidos, nós entendemos um fato bem interessante é que o sistema linfático ele coleta líquidos, solutos, hormônios, proteínas plasmáticas. Cerca de 30 litros de fluidos passam dos capilares sanguíneos para o líquido intersticial, enquanto 27 litros voltam para os capilares sanguíneos. Ou seja, houve um déficit de 3 litros que ficaram permanecidos ali no líquido intersticial. E se esses três líquidos, na verdade, ficassem ali nesse líquido intersticial, isso resultaria em edema e, consequentemente, morte. Mas para onde vão esses 3 litros? Esses 3 litros de líquido são linfas, que vão entrar nos capilares linfáticos, nos vasos linfáticos e vão retornar para o sangue. Então, esse retiro de 3 litros de linfa do líquido intersticial, ele evita a formação de edema e possível morte. Além, então, da defesa e do equilíbrio de fluidos, nós temos a absorção de lipídios, ou seja, o sistema linfático ele tem a função de reter para si, né, os lipídios do intestino delgado. E esses vasos linfáticos nesse intestino delgado vai ser chamado de lacteais, tá? Então, qual seria a anatomia do sistema linfático? O sistema linfático ele é formado pela linfa, como nós vimos, que é um líquido aquoso que se assemelha ao plasma, só que vai ter menos quantidade de proteína e pode ter mais quantidade de gordura. Vai ser formado por vasos linfáticos, que é uma extensa rede, né, que transporta a linfa e os linfócitos. Vão ter órgãos linfáticos, como o baço, o timo, tonsilas. Vão ter linfonodos e nódulos linfáticos. Então, aqui, uma imagem, né, as tonsilas. Nós temos o baço, o timo, todos esses órgãos linfáticos, os vasos linfáticos e aqui ele descreveu aqui, na verdade, descreveu não, ele esqueci essa palavra. Ele deu destaque ali para a medula óssea. Então, os vasos linfáticos, nós temos ali um breve resuminho de quantidades que vão do maior para o menor, digamos assim, né? Então, nós começamos ali nos capilares sanguíneos, vamos para os espaços intersticiais, que vai para os capilares linfáticos, que vai para os vasos linfáticos, que vai para os nódulos linfáticos, que se transformam em troncos linfáticos até ductos linfáticos, certo? Então, no capilar sanguíneo, nós temos sangue. Nos espaços intersticiais, nós temos o líquido intersticial. Nos capilares linfáticos, nós já temos a linfa. Nos vasos linfáticos, a linfa. Nos nódulos linfáticos, a ninfa.
depois dos nódulos, vem os troncos linfáticos e depois, sim, os ductos linfáticos, tá? Então, os vasos linfáticos estão na maioria do tecido do corpo, com exceção do sistema nervoso central, na medula óssea e tecidos não vascularizados, como é o caso da cartilagem, da epiderme e córnea. Eles apresentam também sempre um sentido único, né? E vão apresentar válvulas para impedir o refluxo dessa linfa. Os capilares linfáticos, eles são muito mais permeáveis que os capilares sanguíneos, porque o epitélio deles vão apresentar válvulas de um único sentido e vão ser muito mais fininhos, né? Digamos assim. Então, os vasos linfáticos ele apresenta 3 camadas. A camada mais interna de endotélio, uma membrana elástica, a camada do meio de células musculares lisas, também elástica, e a camada mais externa, mais fina, de tecido conectivo fibroso. Então, tecido conectivo fibroso, musculatura lisa e mais fibras elásticas, endotélio mais fibras elásticas. Nós temos 3 tipos de movimentos principais para que a linfa ela consiga ali se movimentar, que seria a própria contração dos vasos linfáticos, né, considerados como pequenos corações primitivos, digamos assim, no qual ocorre a contração, daí a linfa passa para uma câmara, ocorre a contração dessa câmara, a linfa passa para outra câmara, e assim sucessivamente, nunca havendo o retorno dessa linfa. Contração do músculo esquelético, né, porque ao redor do sistema linfático nós temos os nossos músculos, e esses músculos esqueléticos fazem a sua contração e acabam contribuindo com a contração dessa linfa, e a alteração da pressão torácica, tanto na inspiração quanto na expiração. Por quê? Na inspiração, o que acontece? O volume da caixa torácica aumenta, a pressão interna diminui. Mas se o volume da caixa torácica aumenta, ocorre uma dilatação, uma expansão dos vasos linfáticos. Isso faz com que a linfa flua. Na expiração, o volume da caixa torácica diminui, a pressão interna aumenta. Mas como o volume da caixa torácica diminui, o que acontece com os vasos linfáticos? Ele se contrai. Isso também movimenta a linfa. Então, o movimento do vaso linfático, ele vai meio que juntamente com o movimento ali, com o volume da caixa torácica, né? Expansão da caixa torácica, expansão dos vasos linfáticos. Contração da caixa torácica, contração dos vasos linfáticos, mas em ambos os casos a linfa se movimenta. Aqui eu trouxe uma imagem que traz a formação, né, e o movimento das linfas, conforme nós vimos, né, essas válvulas de abertura que permite um movimento sempre unidirecional. E podemos, então, descrever um pouco o que são os linfonodos, né? Linfonodos são órgãos redondos ovais que lembram verdadeiros feijões, que estão distribuídos ao longo de vários vasos linfáticos. Eles filtram a linfa, assim como são ligados em série, de modo que a linfa que sai de um é levada para outro e assim sucessivamente. O que são troncos linfáticos? Lembra que o tronco linfático ele é depois dos nódulos linfáticos e, por fim, nós temos o ducto linfático, né? Então, nódulo linfático, tronco linfático e ducto linfático. Então, os troncos linfáticos, eles podem ser subdivididos em vários, já que são uniões de nódulos linfáticos. Nós temos 5 principais troncos linfáticos. Os troncos jugulares, que vão drenar a cabeça e o pescoço. Troncos subclávios, que drenam os membros superiores, a parede torácica superficial, glândulas mamárias. Os troncos broncomediastinais, que vão drenar a linfa da parede torácica, pulmão, coração. Troncos intestinais, que drenam todo esse trato gastrointestinal. E os troncos lombares, que vão drenar os membros inferiores e a parede pélvica, tá? Então, aqui nós temos a representação de alguns troncos, né? Tronco jugular direito, tronco subclávico, broncomediastinal e por aí vai. Então, 5 principais. Depois dos troncos linfáticos, nós temos os ductos linfáticos, que são, então, a união desses troncos linfáticos. Nós temos basicamente 2. O ducto linfático direito, que vai não irrigar, né? Ele vai drenar toda essa parte direita do corpo superior
e o ducto torácico, que vai drenar toda a parte direita e inferior e a parte esquerda do corpo. Certo? Então, ducto linfático direito e ducto torácico. Quais são, então, os órgãos e os tecidos linfáticos? Nós temos duas grandes subdivisões, né? Órgãos linfáticos primários, que são aqueles que produzem a linfa, que produzem e vão maturar os linfócitos, enquanto que os órgãos linfáticos secundários são locais onde os linfócitos que já estão maturados, eles entram em contato com os antígenos e iniciam uma resposta imunológica. Então, como exemplo de órgão linfático primário, nós temos o timo e a medula óssea, e como exemplo de órgão linfático secundário, as tonsilas, o baço e os linfonodos. O que seriam então as tonsilas, né? As tonsilas são uniões de tecidos linfáticos na cavidade oral. Justamente aí, né, na entrada do sistema respiratório e gastrointestinal. Então, nós temos principalmente aqui a tonsila faríngea, as tonsilas palatinas e a tonsila lingual. O timo, localizado no mediastino superior, tem a função de fazer a diferenciação dos linfócitos T, extremamente importantes no nosso processo imunológico, né? Então, aqui está o timo. Os linfonodos são as únicas estruturas que filtram a linfa e são classificados como superficiais ou profundos, certo? Sendo os superficiais encontrados no tecido subcutâneo e os profundos em toda a parte. Então, aqui está uma estrutura do linfonodo, parece bastante de um rim, né? Ele tem córtex, tem medula, enfim. O baço está localizado na parte superior esquerda do abdômen. Ele destrói as células defeituosas, detecta e responde substâncias estranhas do sangue, agindo como um verdadeiro reservatório de sangue, de ferro e de plaquetas. A ruptura do baço pode causar hemorragia grave, choque e até mesmo a morte do indivíduo. Tá? Então, de forma geral, o que nós podemos dizer? Que o sistema linfático, capilares e vasos linfáticos, ele remove o líquido dos tecidos, absorve lipídio e faz, do intestino delgado, né, e faz esse processo importante da nossa defesa imunológica. Mas e quando há um edema? Qual é a sequência do fluxo dessa drenagem? Né? Então, desde o edema. Então, nós temos o edema, que está ali no líquido intersticial. Ele vai para o capilar linfático. Do capilar linfático, ele vai para um vaso linfático, que vai para um linfonodo. Então, capilar linfático, vaso linfático, linfonodo, vai para um ducto linfático, veias subclávias, coração, pulmão e circulação sistêmica. Esse é o caminho do fluxo de uma drenagem. Então, de forma bem breve, esse aí seria o sistema linfático.